Quero convidar você agora para participar desse bate-papo com a gente aqui no estúdio. Nós vamos falar sobre os ataques que estão acontecendo, que aconteceram na cidade de Boston e atualizar você dos últimos acontecimentos. Veja aí. Ao menos 2 explosões próximas à linha de chegada da Maratona de Boston, uma das mais importantes do mundo, deixaram 3 mortos e mais de 100 feridos na tarde da última segunda-feira, trazendo pânico novamente aos Estados Unidos. O ataque foi a maior ação terrorista em território americano desde os atentados de 11 de setembro de 2001 no World Trade Center, em Nova York. O cenário após as explosões era de horror, com vários feridos, alguns em estado grave. Um dos mortos é um menino de 8 anos. O presidente Barack Obama prometeu descobrir e punir os responsáveis. A Casa Branca e governos estaduais e municipais americanos adotaram uma série de medidas preventivas para reforçar a segurança no país. Para conversar sobre esse assunto, já está aqui no estúdio o doutor Eduardo Leite. Seja bem-vindo, ótima sexta-feira para você. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Para você também, para nós todos, né? Apesar dessas notícias tristes que estão acontecendo no mundo afora, né? Os Estados Unidos sofrendo mais uma vez com esse medo, com essa insegurança que o terror causa no mundo inteiro, né? Eu acho que o grande problema dos Estados Unidos é exatamente esse temor. Ou seja, quando tem algo como o que aconteceu, que não é de grandes proporções, entretanto, 3 pessoas morreram, mais de 170 pessoas, né? Comparado que morreram 2.500 pessoas, né? Então, obviamente, mas toda vez que acontece uma ação como essa, e principalmente quando é praticada por estrangeiros, é óbvio que o governo americano, ele tem um temor. Os americanos, eles têm isso, ou seja, essa síndrome desse temor todo, e imediatamente isso já contamina o país inteiro. Tanto é verdade que depois desse ataque de Boston, na maratona, imediatamente Manhattan, ou seja, Nova York, já se armou. Washington, a Casa Branca também se armou, né? Imediatamente as ações contra o terrorismo já foram colocadas em prática de forma imediata. E a população americana já fica com aquele medo de sair às ruas, de participar de eventos onde se aglomera uma quantidade grande de pessoas. O pessoal já começa a se recolher, né? A própria polícia tem essa estratégia, essa recomendação a todos os moradores. Tanto é verdade que nessa madrugada, na perseguição dos 2 garotos, os 2 adolescentes que praticaram, né, pelo menos tudo leva que foram eles mesmos que praticaram a explosão das 2 bombas. Tinha uma terceira bomba que foi desativada, não foi, ela foi detonada pela polícia, né? E mesmo assim, hoje, essa madrugada, durante a perseguição, esses adolescentes chegaram a jogar uma bomba e teve uma explosão. É mesmo? Vamos atualizar então. As últimas notícias dão conta de que um deles já morreu, né? Ele chegou até, inclusive, a atirar num policial, que também veio a falecer. Os 2 estavam juntos. Neste momento, um deles, porque são irmãos, né? São 2 irmãos da região da Tietê. Chegou uma denúncia na polícia? Na verdade, o FBI, ele assume, né? Diferentemente do que acontece aqui no Brasil, ou seja, o FBI, que é justamente uma polícia de inteligência nacional, né? Imediatamente assume quando se trata de terrorismo. E foi exatamente isso que aconteceu. O FBI, com toda a sua rede de informações, todo o seu staff, toda a sua estratégia, já começou a fazer uma varredura, identificar os 2 rapazes, né? Não sabiam exatamente de quem, mas as imagens tinham sido identificadas, e aí começa a perseguição. E essa perseguição acabou se estendendo fora da cidade de Boston, aos arredores de Boston, numa cidadezinha, e nessa madrugada eles acabaram num embate, nessa caçada. Eles reagiram, né? Atirando, ou seja, respondendo aos disparos da polícia, e também chegaram a jogar uma bomba, né? E essa bomba acabou explodindo. Isso narrado pelos moradores que presenciaram essa caçada, né? Aqueles que estavam próximos. E um deles foi baleado, foi socorrido, entretanto não resistiu, e o outro se evadiu do local, né? Ou seja, pegou um carro e imediatamente saiu do local e está sendo perseguido pelo FBI. Ou
seja, essas são as últimas notícias que nós temos em relação a essa questão da caçada. E eles são jovens, né? São meninos praticamente. Tudo indica que um tem 19 anos e o outro tem 26, né? Que o que morreu foi Tamerlan Isnarnev, de 26 anos. Porque são tchetchenes, ou seja, são naturais daquela região da Rússia. E o irmão, né, esse que tem 19 anos, ele teria se evadido do local. E o que se especula sobre as razões que levaram esses dois rapazes a cometer esse ato terrível? A impressão que nos dá, é óbvio que o FBI ainda não se manifestou qual foi a razão, né, que levou esses dois rapazes a explodirem essas bombas, né? Entretanto, sempre é naquele sentido de retaliação contra o governo americano, né? Principalmente se tratando dessa região da Chechênia, que foi uma região bastante castigada há algum tempo atrás, e obviamente o americano é sempre o alvo, sempre fica na alça de mira de todos aqueles radicais, né? Porque a Chechênia também tem o radicalismo todo, aliás, é uma das regiões mais radicais da Rússia, então, obviamente, tudo leva a crer que é justamente uma retaliação, né? Então, essa é a impressão que nós temos. Agora, nós tivemos um outro desdobramento, que foi o envio de duas cartas, né? Uma ao Obama e outra a um senador, que acabou se constatando o tipo de toxina que inalado ou em contato pode levar a pessoa à morte, né? Mas isso foi interceptado pelo FBI. Então hoje os Estados Unidos, né, esses dias já estão atentos a todas as movimentações que ocorrem, né? E mesmo porque todas as cartas que chegam sempre são avaliadas antes para ver se tem algum tipo de problema, porque isso já aconteceu um tempo atrás. Em 2001 e 2004. 2001 nós temos aquele Antraz, né, que teve um ataque, algumas pessoas morreram em função dos envios de cartas com Antraz. E depois, em 2004, nós tivemos também uma ação, mas ninguém ficou ferido, ou seja, as pessoas identificaram imediatamente que é a mesma toxina que hoje foi enviada ao presidente dos Estados Unidos, entendeu? Então essa é o que está acontecendo, né? E é impressionante ver também a união, né? O povo americano, claro, querendo sempre transformar a casa deles num lugar sempre melhor e livre do medo, livre do terror. Tem uma informação interessante aqui, que a polícia recebeu mais de 2.000 informações que podem ajudar na investigação. E claro que todas elas vão receber a devida atenção e ser analisadas, né? Isso sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que isso, essa questão desses ataques nos Estados Unidos levanta uma suspeita não só para o território americano, mas sobretudo para todos os territórios, né? Principalmente, por exemplo, o Brasil já se manifestou de reforçar, já foi liberado verba, inclusive, para poder a Polícia Federal fazer um trabalho bastante intenso em relação à questão da proximidade dos jogos, né, dos jogos das confederações, da Copa das Confederações, que inicia agora. Então, o governo brasileiro, o governo federal já liberou uma verba para poder procurar montar uma estratégia justamente para fazer essa proteção, ou seja, aumentar essa questão da segurança no Brasil com relação à questão dos jogos, né? Então, e realmente esse ataque, né, a gente está percebendo que, como você comentou, a proporção dele é muito menor, né, ainda mais se comparado ao 11 de setembro de 2001, mas são números que fica difícil da gente desprezar, né? 3 mortos, inclusive um menino de 8 anos, que é um menino que ficou assim como símbolo deste momento triste que a América está vivendo agora, né, que os Estados Unidos está vivendo, mesmo porque ele segurou um cartaz com uma frase, pouco tempo antes, né, dele morrer nesse ataque terrível, justamente pedindo paz. Que loucura, parece uma premonição isso. O grande problema em relação a essa especulação dessa explosão é que, na verdade, estimula outras pessoas radicais também a praticar atentados terroristas, né, contra os Estados Unidos, né? Você sabe que tem o problema da Coreia do Sul com a Coreia do Norte, né? Então, eles acabam, esse é o temor deles, as pessoas acabam sendo estimuladas por uma ação
situação isolada como essa, que é, obviamente, uma prática de terrorismo, isso sem dúvida nenhuma, né? Então esse eu acho que é o grande problema. Então na verdade, nós vamos acompanhar os próximos passos, ver o que vai acontecer, o que o FBI vai justificar em relação à causa, né, dessa explosão, para a gente poder noticiar e fazer alguns outros comentários em relação a isso. Vamos continuar acompanhando, sem dúvida, mesmo porque a gente sabe como eles são eficientes e rápidos na conclusão, né? Muito. Poucos dias depois a gente já tem aí o nome dos possíveis autores, então a gente vai continuar acompanhando de perto e na segunda-feira o doutor Eduardo Leite volta para conversar não só sobre esse assunto, mas a gente também vai comentar do julgamento que tomou conta dessa semana toda, né? Do julgamento dos acusados do massacre do Carandiru. Se iniciou na segunda-feira, hoje na verdade são dos 24 réus que estão sendo julgados, quatro vão depor, né, e os demais vão invocar o direito ao silêncio, né, e obviamente aí vão para os debates, então deve encerrar aí nessa madrugada, na madrugada de sábado deve encerrar o julgamento e na segunda-feira então nós temos já um resultado para ver o que aconteceu depois de 20 anos, longos 20 anos para julgar esse caso. Pois é, vamos ver os desdobramentos dessa história também na segunda-feira aqui no Revista, tá? Vou deixar o contato do Dr. Eduardo Leite, no Facebook você pode curtir a página lá, olha só, 500 melhores júris, muita informação interessante lá para você curtir, facebook.com.br, é claro, /500 melhores júris. Bom final de semana para você, doutor Eduardo. Obrigado para você também, na segunda-feira. Para todos, né? A gente sabe que apesar dessas notícias é importante sorrir sempre, né, doutor? Isso não pode, o sorriso não pode perder, né? Eu Jamais. acho que esse é o espírito, né?